Parabéns! O seu milagre chegou. Um milagre inesperado e urgente. Deus tem uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você. Isso trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Ouça atentamente cada palavra, pois é Deus quem falará com você, e Ele pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus, você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante, vai acontecer hoje até o final do dia. Eu peço que não diga isso para ninguém. Fique em segredo. E no final, eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore, amado irmão, amada irmã. Eu preciso falar algo muito importante com você hoje. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando neste exato momento. Ele conhece aquela luta que você não conta para ninguém. Aquele medo que te acorda no meio da madrugada, aquela preocupação que carrega no peito como se fosse uma pedra pesada. Você pode até esconder essas coisas das pessoas ao seu redor, pode até colocar um sorriso no rosto e fingir que está tudo bem. Mas o Senhor sabe. Ele vê além da aparência. Ele enxerga o seu interior, conhece cada lágrima que você derramou em secreto, cada grito silencioso da sua alma. E sabe o que mais me emociona nisso tudo? É que mesmo conhecendo tudo, absolutamente tudo sobre você, Ele não te abandonou. Ele não desistiu de você. Pelo contrário, Ele está mais perto do que você imagina. Eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine algo comigo. Imagine sentir a presença do Espírito Santo de maneira tão intensa, tão poderosa, que todo o peso das suas preocupações simplesmente desaparece. Toda aquela dor que parece não ter fim começa a se dissolver como sal na água. E de repente, você é envolvido por uma paz indescritível. Uma paz que não faz sentido para a mente humana, mas que acalma completamente o seu coração. Essa paz existe, meu irmão, minha irmã. Não é fantasia, não é ilusão. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Aquela que Paulo fala em Filipenses. É a mesma paz que Jesus prometeu quando disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." E essa paz está disponível para você agora, não amanhã, não quando as coisas melhorarem, mas agora mesmo. Deus quer falar diretamente ao seu coração hoje. Ele não quer usar intermediários, Ele não precisa de terceiros. Ele mesmo quer sussurrar aos seus ouvidos espirituais uma mensagem de amor, de esperança, de restauração. E sabe o que Ele está dizendo? Filho, filha, eu estou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com minha mão poderosa e justa. Essas não são apenas palavras bonitas escritas num livro antigo. Isso é uma promessa viva, é um decreto do céu sobre a sua vida. Quando Deus diz que está com você, não é uma presença distante, não é um Deus que observa de longe. É o Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus que desce até onde você está, que entra na fornalha ardente com você, que atravessa o vale da sombra da morte ao seu lado. Lembra da história dos 3 jovens hebreus? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha de fogo 7 vezes mais quente que o normal, porque se recusaram a se curvar diante de um ídolo. A situação era impossível, a morte era certa. Mas quando o rei olhou para dentro daquela fornalha, ele viu algo que o deixou perplexo. Ele viu 4 homens caminhando no meio do fogo, e o quarto era semelhante ao Filho de Deus. Aqueles jovens não estavam sozinhos. E sabe o que mais? Quando eles saíram de lá, não tinham cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo estava chamuscado. O fogo não teve poder sobre eles porque Deus estava ali. Hoje eu quero que você entenda algo. Você não está sozinho na sua fornalha. Deus está com você no meio das chamas.
E quando você sair dessa situação, você não vai sair marcado pela derrota, você vai sair com o testemunho da vitória. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando momentos de dificuldade financeira. A conta no banco está zerada, as contas estão acumulando, o dinheiro não está dando para o mês, você trabalha, você se esforça, mas parece que quanto mais você trabalha, mais longe fica a solução. Tem noites que você não consegue dormir pensando em como vai pagar as contas do mês seguinte, em como vai colocar comida na mesa. E a tentação é grande de entrar em desespero, de achar que Deus te esqueceu, de pensar que suas orações não estão sendo ouvidas. Mas eu vim aqui hoje trazer uma palavra do Senhor para você. Deus é fiel, Ele nunca te abandonará e nunca te deixará faltar o necessário. Perceba que eu não disse que você terá tudo o que quer, mas que não vai faltar o necessário, porque o nosso Deus é Jeová Jiré, o Deus que provê. Você conhece a história de Elias e a viúva de Sarepta? Era tempo de seca e fome na terra. Elias, seguindo a ordem de Deus, foi até uma viúva e pediu água e pão. E sabe qual foi a resposta dela? Ela disse: "Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E aqui estou apanhando 2 gravetos para ir preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e morramos." Presta atenção nisso. Ela estava preparando a última refeição. Era o fim. Não tinha mais nada. Era a farinha do último recurso. Mas Elias trouxe uma palavra do Senhor. "Não temas, vai, faze conforme disseste. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. Depois, farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." E sabe o que aconteceu? Aquela mulher obedeceu mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo parecendo loucura. E a palavra de Deus se cumpriu. A farinha não acabou, o azeite não faltou. Dia após dia, naquela panela que deveria estar vazia, tinha farinha. Naquela botija que deveria estar seca, tinha azeite. Foi um milagre de multiplicação contínua. Deus não encheu o celeiro dela de uma vez. Ele proveu diariamente, Ele sustentou dia após dia. E é exatamente isso que Ele quer fazer na sua vida. Deus quer te mostrar que Ele é o Deus do hoje, do agora, do presente. Ele quer que você aprenda a confiar nele um dia de cada vez. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você honra a Ele mesmo na escassez, Ele multiplica o pouco que você tem. Ele faz o milagre acontecer. Talvez você esteja olhando para a sua conta bancária como aquela viúva olhava para a panela de farinha. Você vê o fundo, você sabe que não é suficiente. Mas eu vim te dizer hoje, obedeça à voz de Deus. Coloque Ele em primeiro lugar. Seja fiel nos dízimos e ofertas, mesmo quando parece impossível. Confie que Ele vai multiplicar, porque o Deus que alimentou a viúva de Sarepta por anos durante a seca é o mesmo Deus que cuida de você hoje. Ele não mudou. Ele continua sendo Jeová Jiré. Ele continua sendo o Deus que provê. E quando Deus provê, não falta. Quando Deus multiplica, sobra. Quando Deus abre as portas, ninguém pode fechar. Deixe seu comentário agora dizendo: Deus é meu provedor e Ele não vai deixar faltar o necessário na minha casa. Escreva isso como um ato de fé. E em sua saúde, meu irmão, minha irmã, Deus está agindo de maneira milagrosa. Sim, na sua saúde. Naquela doença que os médicos não conseguem curar, naquela dor que não passa, naquele diagnóstico que te assustou, naquele tratamento que parece não ter fim. Deus está vendo tudo isso. Ele é o Deus de milagres, o Deus que cura, que restaura e que traz nova vida. E hoje, neste momento, Ele quer que você saiba que a mão dele está sobre você, cuidando de cada detalhe do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. Ele não é apenas o médico dos médicos, Ele é o Criador do seu corpo. Ele te formou no ventre da sua mãe. Ele conhece cada célula, cada órgão, cada sistema do seu organismo. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue?
Por 12 anos, ela sofreu com uma hemorragia constante. 12 longos anos. Ela gastou tudo que tinha com médicos e não melhorou nada, pelo contrário, só piorou. A Bíblia diz que ela havia padecido muito com muitos médicos. Imagine a frustração, o cansaço, a desesperança. Cada dia que passava era mais um dia de sofrimento, mais um dia de fraqueza, mais um dia se sentindo impura, segundo a lei judaica, isolada da sociedade. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e dentro dela nasceu uma fé, uma esperança. Ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Presta atenção nessa fé. Ela não disse talvez, ela não disse vou tentar. Ela declarou com certeza: ficarei curada. E então ela se arrastou no meio da multidão, mesmo fraca, mesmo sendo empurrada de um lado para o outro. Ela se abaixou, estendeu a mão e tocou na orla da veste de Jesus. E naquele exato momento, naquele instante, ela sentiu no seu corpo que estava curada daquela enfermidade. 12 anos de sofrimento acabaram num segundo. Um toque em Jesus foi suficiente. E o mais lindo dessa história é que Jesus parou. No meio de toda aquela multidão, ele parou e perguntou: quem me tocou? Porque ele sentiu que poder saiu dele. Ela tocou com fé e recebeu a cura. E quando ela confessou tremendo diante de Jesus, sabe o que ele disse? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Eu quero que você entenda algo muito importante. A mesma virtude que saiu de Jesus para curar aquela mulher está disponível para você hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O poder dele não diminuiu. A compaixão dele não esfriou. Se você estender a mão em fé, se você tocar nele através da oração, da adoração, da confiança, você vai receber o milagre. Não importa quanto tempo você está doente. Não importa o que os médicos disseram. Não importa se você já tentou de tudo. Deus pode curar você agora. Ele pode restaurar a sua saúde completamente. Ele pode fazer o impossível acontecer no seu corpo. E eu preciso te falar sobre algo que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes, nós olhamos para as nossas circunstâncias e esquecemos de olhar para o poder de Deus. Nós olhamos para o tamanho do problema e esquecemos de olhar para o tamanho do nosso Deus. Nós ficamos focados no gigante que está na nossa frente e esquecemos que servimos ao Deus que derruba gigantes. Lembra de Davi? Ele era apenas um jovem pastor, cuidava de ovelhas, não tinha experiência militar, não tinha armadura, não tinha espada. Mas quando ele viu Golias, aquele gigante de quase 3 metros de altura, desafiando o exército de Israel e blasfemando contra o Deus vivo, algo se acendeu dentro dele. Enquanto todos os soldados experientes tremiam de medo, enquanto o próprio rei Saul estava paralisado, Davi se levantou e disse: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Percebe a diferença de perspectiva? Os outros soldados olhavam para Golias e pensavam: ele é grande demais para eu vencer. Davi olhava para Golias e pensava: ele é grande demais para eu errar. A diferença estava na fé. Davi conhecia o Deus que servia. Ele sabia que o mesmo Deus que o ajudou a matar o leão e o urso quando defendia as ovelhas seria o Deus que o ajudaria a derrotar Golias. E quando Saul tentou colocar a armadura nele, Davi recusou. Ele não confiava na armadura do rei. Ele confiava no nome do Senhor dos Exércitos. E então aconteceu. Davi pegou 5 pedras lisas do ribeiro, colocou no alforje de pastor, pegou a sua funda e foi em direção ao gigante. Golias olhou para ele e o desprezou. Mas Davi declarou algo poderoso: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E ele correu em direção ao combate, girou a funda e acertou Golias bem na testa. O gigante caiu. A batalha foi vencida. E tudo porque um jovem teve fé no Deus vivo.
Hoje eu quero te perguntar, qual é o Golias que está na sua vida? Qual é o gigante que parece invencível? É a depressão? É o vício? É o divórcio que está ameaçando o seu casamento? É aquela situação no trabalho que parece sem saída? É a doença? É a dívida? Seja qual for o gigante, eu quero que você saiba que o Deus de Davi é o seu Deus. E se ele derrubou Golias, ele pode derrubar o gigante que está na sua frente. Você não precisa ter medo, você não precisa recuar, você não precisa se esconder. Levante a cabeça, declare o nome do Senhor e corra em direção à batalha, porque a vitória já está garantida. Não pela sua força, não pela sua capacidade, mas pelo poder do Deus que luta por você. Deixe seu comentário agora declarando: em nome de Jesus, o gigante na minha vida está derrotado. Deus está comigo e eu vou vencer. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu irmão, minha irmã, eu preciso te falar uma verdade que vai mudar a sua perspectiva sobre tudo. É importante lembrar que os sonhos de Deus para nós não são apenas sobre conquistas materiais. Não estou dizendo que Deus não quer te abençoar financeiramente, que Ele não quer te dar uma casa melhor, um carro, estabilidade. Ele quer sim, mas os planos dele vão muito além disso. Eles também envolvem crescimento espiritual, relacionamentos saudáveis e uma vida de paz e alegria verdadeira. Deus quer que você prospere em todas as áreas da sua vida. Ele não quer te abençoar apenas no bolso e deixar o seu coração vazio. Ele não quer te dar riqueza e permitir que a sua família esteja destruída. Deus trabalha de forma completa. Ele quer restaurar cada área da sua existência. Ele quer que você seja uma luz para o mundo, um testemunho vivo do seu amor e do seu poder. Quando as pessoas olharem para você, elas não devem apenas ver alguém que tem coisas, mas alguém que tem Deus. E existe uma diferença enorme nisso. Porque veja bem, o mundo está cheio de gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem pessoas que moram em mansões, mas choram sozinhas todas as noites. Tem gente que dirige carros importados, mas está destruída por dentro. Mas quando Deus te abençoa, Ele abençoa por completo. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo tristeza. Isso significa que quando Deus te prospera, Ele te dá junto com a prosperidade material, a saúde, a paz, a alegria, os relacionamentos restaurados. Você não precisa escolher entre ser feliz ou ser próspero. Com Deus você pode ter as duas coisas. Você pode ter sucesso no trabalho e paz em casa. Você pode ter crescimento financeiro e crescimento espiritual, porque o Deus que servimos não faz as coisas pela metade. Quando Ele age, Ele transforma tudo. E também é importante lembrar que Deus age de maneiras que muitas vezes não entendemos de imediato. Às vezes, passamos por situações difíceis, enfrentamos desafios que parecem insuperáveis e nos perguntamos com lágrimas nos olhos: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? E a dor é tão real, tão intensa, que parece que Deus se esqueceu de você. Mas quero te lembrar agora, neste exato momento, que Deus está no controle de tudo e tem um propósito para cada situação em nossa vida. Nada do que está acontecendo com você pegou Deus de surpresa. Ele não está no céu tentando descobrir como resolver o seu problema. Ele já tem a solução, ele já tem o plano, ele já sabe como tudo vai terminar. E posso te garantir uma coisa: vai terminar bem para aqueles que confiam nele. Deus vê o quadro completo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Enquanto nós enxergamos apenas uma parte da jornada,
apenas o vale escuro onde estamos agora. Ele vê tudo. Ele vê de onde você veio. Ele sabe onde você está. E ele já preparou para onde você vai. É como quando você está montando um quebra-cabeça gigante. No início, você tem apenas peças soltas que não fazem sentido nenhum. Você olha para aquelas peças espalhadas e pensa, isso nunca vai formar uma imagem bonita. Mas quando você começa a juntar as peças, quando você vai conectando uma na outra, a imagem começa a aparecer. E no final, tudo faz sentido. Tudo se encaixa perfeitamente. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Aquela traição que você sofreu é uma peça. Aquela perda que te deixou arrasado é uma peça. Aquela doença que te assustou é uma peça. E você olha para essas peças e não consegue ver sentido nenhum. Mas Deus está juntando tudo. Ele está encaixando cada experiência, cada lágrima, cada dor e formando algo lindo, algo poderoso, algo que vai glorificar o nome dele. Declare agora com convicção: Deus vê o quadro completo da minha vida e Ele está encaixando cada peça no lugar certo. Eu confio no propósito dele mesmo quando não entendo. Agora, eu quero te encorajar a refletir sobre todas as coisas pelas quais você pode ser grato. Isso mesmo, parar agora e pensar, pelo que eu posso agradecer a Deus. Muitas vezes, em meio às dificuldades da vida, em meio aos problemas que nos cercam, esquecemos de olhar para as bênçãos que já temos. Ficamos tão focados nos problemas, tão obcecados com o que está faltando, que deixamos de perceber o quanto Deus já fez e continua fazendo em nossas vidas. Você acordou hoje? Isso é uma bênção. Você tem ar nos pulmões? Isso é uma bênção. Você tem um teto sobre a cabeça? Isso é uma bênção. Você tem pessoas que te amam? Isso é uma bênção. E quando você começa a contar as bênçãos, quando você para de reclamar e começa a agradecer, algo muda dentro de você. A gratidão tem o poder de transformar a sua perspectiva. Ela muda o seu foco do que falta para o que você tem. E quando você é grato pelo pouco, Deus te confia o muito. Queridos amigos, escutem o que eu tenho a dizer com toda a sinceridade do meu coração. Nunca percam a esperança. Nunca mesmo. Não importa o quão escura esteja a noite, não importa o quão difícil seja a batalha, não importa o quanto você já tenha chorado. A esperança é uma âncora para a nossa alma. Quando tudo ao redor está balançando, quando as ondas da vida estão te sacudindo de um lado para o outro, a esperança te mantém firme. A esperança te diz que vai passar. A esperança te lembra que Deus é maior que qualquer tempestade. A esperança sussurra no seu ouvido: aguenta mais um pouco, a vitória está chegando. E sabe, você já ouviu falar da história secreta e pouco conhecida que está na Bíblia? Estamos falando da história de Jabés, um homem mencionado em uma curta passagem de apenas 2 versículos em 1 de Crônicas, mas que traz consigo uma grande e valiosa lição que pode mudar completamente a sua vida. A Bíblia diz que Jabés era mais ilustre que seus irmãos, mas o nome dele significava literalmente dor, porque sua mãe o deu à luz com muita dor. Imagina só crescer com um nome que significa dor. Cada vez que alguém chamava por ele, estava declarando sofrimento sobre a vida dele. Cada vez que ele se apresentava, tinha que dizer: meu nome é dor. Que peso isso deve ter sido, que carga emocional. Mas Jabés não aceitou viver limitado pelo passado doloroso, pelo que as circunstâncias do seu nascimento tentaram determinar sobre ele. E então Jabés fez algo revolucionário. Ele orou a Deus com uma oração simples, mas poderosa. Ele disse: se me abençoasses e ampliasses os meus territórios, se a tua mão estivesse comigo e me guardasses do mal, de modo que eu não sofresse. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz de forma clara e direta: Deus lhe concedeu o que ele pediu. Jabés quebrou a maldição do nome. Ele quebrou o ciclo da dor. Ele não aceitou viver para sempre marcado pelo sofrimento.
E Deus respondeu à oração dele. Deus ampliou os territórios dele. Deus guardou ele do mal. Deus transformou a história dele completamente. E se Deus fez isso por Jabez, Ele pode fazer por você. Não importa qual seja o seu passado, não importa com que dor você nasceu, não importa que ciclos de derrota existem na sua família. Você pode orar como Jabez orou. Você pode pedir a Deus para ampliar os seus territórios, para te abençoar, para te guardar do mal. E Deus vai responder. Ele vai quebrar toda a maldição. Ele vai romper todo o ciclo. Ele vai escrever uma nova história sobre a sua vida. Deixe seu comentário agora dizendo: como Jabez, eu clamo a Deus para ampliar meus territórios e quebrar todo o ciclo de dor na minha vida. Recebo a bênção agora. Amém. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. Agora rápido, você precisa tocar no vídeo em que aparece na tela, é uma oportunidade única que acabou de surgir. Te espero do outro lado.